Isso aí, ó. Irmão, Davi era um pai muito sábio. Ele virou para o filho dele e falou: seja homem, seja homem. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, a confiança dos pastores, que estão organizando, mas o pastor Carlinhos que deixou. Tomara que dê tudo certo, pastor? Pela graça de Deus. Não tem como dar errado, não, que é a palavra, irmão. A palavra, ela não erra, não, meu irmão. Ela não denga, ela vai surgir o seu efeito. Feche seus olhos comigo, curva sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração. Pai Santo, amado e querido, ó Deus, eu te agradeço pela sua misericórdia, bondade, fidelidade. Te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade, por essa casa, por esse momento, ó Pai. Agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui está o seu povo, ó Pai, um exército de homens. Essa é a tua noiva, Senhor, que o Senhor use esse vaso, ó Pai, e cumpra aqui a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmão, fica difícil pregar depois do que o pastor Carlinhos fez aqui ontem, né? Mas impressionante, né, gente? Como que o simples fato de ouvir como que as pessoas entram na igreja todo dia. Destroça mesmo. Ela é um martelo. Amém? O senhor me libera para convidar o... Empresta o teclado aqui para ele. Eu vi ele ali, o Vago está ali. Está ali, está forte, o Vago está forte agora. Aí, ó, viu? Irmão, comigo, a Bíblia, João capítulo 1. Tentando procurar fui tentar fazer aqueles negocinhos que o pastor Carlinhos falou, demorei 2 horas. Não saí nem do subtítulo, pastor. Tem um programa aqui que você vai lá e põe título, eu pus título. Agora põe um subtítulo. Não saí dali, irmão. Eu e a tecnologia nós não dá muito, nós não estamos muito certo assim não, mas Deus é bom, amém? Mas o essencial está aqui, ainda pegar a Bíblia aqui do pastor Horácio. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, principalmente em nossas canções, que nós cantamos demais. Faça morada em mim. Essa casa é a sua casa. Eu abro ela para você. E eu acho que a gente tem um grande risco de, além de não ouvir a palavra, eu acho que a gente não ouve nem as canções. Porque nós declaramos, nós falamos, nós abrimos a nossa boca e cantamos as canções falando: faça morada, essa casa é sua, você é o dono do lugar. Mas eu nunca vi um dono que não toma decisão. Eu nunca vi um dono que não tem o direcionamento. Porque a gente fala que ele é dono, que ele é nós somos morada dele. Mas a gente faz o que quer. Então, antes de eu ler em João 1 aqui, eu quero... Vocês sabem como é que termina o livro de Juízes? E cada um fazia o que queria. Sabe, irmãos? Nós servimos um Deus vivo, a palavra é viva. E Ele é um juiz. Porque muita gente... Jesus veio, nasceu, ensinou, fez cura, milagre, morreu, pagou o nosso pecado na cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele subiu e agora Ele vai voltar. Mas Ele não vai voltar para perdoar mais. Ele não vai voltar para consertar mais. O que Ele tinha que fazer o conserto, Ele já fez. A volta dele agora é diferente. E nós estamos cantando Maranata, irmão. Ontem nós cantamos aqui Maranata, Maranata. E a gente está cantando Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. E se você chegar hoje? O que Ele vai achar? Como que está a nossa vida para Jesus? E a nossa vida não tem jeito de estar errado se não estiver conforme a palavra. Então, em primeiro lugar, eu dei um título aqui: Morada da Palavra, amém? Que nós possamos sair desse congresso aqui, Morada da Palavra. O texto é Colossenses 3,16, mas já foi lido aqui, depois a gente coloca ele de novo. Eu queria que você abrisse comigo em João 1.
versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Irmãos, João era íntimo mesmo. João conhecia Jesus porque João conhecia a palavra. Então João vai fazer várias citações sobre a palavra. E a primeira que João começa é o seguinte: no princípio, ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Irmãos, nós precisamos identificar a palavra em Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos assemelhar a gente fala muito de exegese, né? Eu comecei a estudar sobre exegese e larguei hermenêutica, exegese um pouco de lado, porque não tem como. A exegese da Bíblia é Jesus. Nós temos que extrair toda a direção da nossa vida de Jesus. Jesus, ele é a chave. Jesus, ele é a luz. Jesus é o que nos liga. Jesus é o que nos reconecta. Então nós temos que tirar tudo dele. Nós temos que olhar para a vida de Jesus. Nós temos que olhar para as palavras de Jesus. E nós temos que nos assimilar e semelhar com Jesus. Então quando nós lemos aqui que no princípio ele era o verbo, né? No princípio ele era aquele que era a palavra. Aqui na NVI, na João Ferreira vai falar, no princípio ele era o verbo. Na NVI já vai falar, no princípio ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Irmãos, quando a gente olha em Gênesis, Deus começa a fazer tudo através da palavra. E disse Deus, quando Jesus recebe a paternidade de Deus, né, quando os céus manifestam, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, assim que Jesus é batizado, uma palavra é liberada dos céus sobre a terra, uma palavra de amor, uma palavra de acolhimento. Quantas palavras os céus têm liberado sobre nós, e nós não temos deleitado nessas palavras, nós não temos vivido. Uma palavra sai do céu e escancara, esse é meu filho amado em quem me comprazo. No mesmo momento, o Espírito Santo de Deus leva Jesus para onde? Para o deserto, para ele ser tentado. E a primeira coisa, o diabo desafia a identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Você vai ver que quando Jesus fala que ele era o Filho de Deus, é onde que todo mundo ficava grilado com Jesus. O próprio Tiago fala, se tu és o Filho de Deus. E Jesus tinha certeza que ele era o Filho de Deus. E aí o diabo fala, então se tu és, manda essa pedra transformar em pão. E Jesus diz para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, irmãos, muitos homens estão procurando o pão, muitos homens querem o pão da terra, por isso que não estão experimentando o pão do céu. Muitos homens têm se relacionado com as coisas da terra, têm se relacionado com as coisas materiais, têm buscado. Nós homens somos, irmãos, a nossa potência está no nosso carro. A nossa potência às vezes está na nossa conta bancária, a nossa potência às vezes está na nossa profissão, a nossa confiança está no mamon, está no dinheiro. E Jesus diz, ei, não é de pão que vive o homem, mas é da palavra que sai da boca de Deus. Se você já é um homem sucedido financeiramente, eu quero te dizer, abandona as suas finanças e vai viver a palavra de Deus, que você vai ver o que quer ser mais que sucedido. Vai viver a palavra de Deus, porque nem só de pão vive o homem. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que viver a palavra de Deus. Então nós temos que identificar a palavra de Deus. Pedro, irmãos, quando ele estava andando sobre as águas ali, ele não identificou Jesus. Quantas pessoas olham para a palavra, lê a Bíblia e não conseguem discernir a Bíblia, não conseguem entender a Bíblia. Por quê? Porque não são inteligentes? Não, irmãos. Eu não sei de quem é essa frase, onde eu queria descobrir. O autor falou que a Bíblia é o único livro que se lê junto com o autor. A Bíblia, irmão, ela é para ser revelada. Ela não é para as pessoas inteligentes, ela é para as pessoas que têm fé. Ela não é para as pessoas que têm um QI elevado, ela não é para as pessoas que têm um intelectual melhor que o outro. Ela não é. Eu e o pastor Fernando conhecemos um homem que ele não sabia ler, não sabia escrever. A única coisa que ele lia era a Bíblia. E ele pregava a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia, irmão, ela é um livro vivo, eficaz. Então nós precisamos começar a ter relacionamento com a palavra, porque ela tem que habitar. O texto vai falar que ela habita ricamente em nós. Habitar, irmão, é sempre. Então nós temos que ser morada dessa palavra. Nós não podemos ser mais papagaios. Nós não podemos ser mais aqueles homens que falam jargões porque acha bonito e emociona. Nós temos que ser pessoas que vivem a palavra. Foi falado aqui muito sobre isso ontem. Pedro está lá, não conhece Jesus. E aí, João, né? Aquele é Jesus, eu não é. Se tu és Jesus,
ordene, fala, diga, ou seja, lance uma palavra, que eu vou até você. E Jesus falou, vem. Então sobre a palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. Mas no mesmo momento, Pedro parou de olhar para a palavra. Ele não deixou que aquela palavra habitasse ricamente nele. Ele começa a olhar para o vento aqui, ele começa a olhar para o outro vento ali, e de repente ele afunda. Mas ele clama ao Senhor, e imediatamente o Senhor resgata ele. Porque ainda que nós não acreditemos, ainda que nós não vivemos a palavra, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Porque a fidelidade dEle não depende da nossa. O caráter dEle não depende do nosso. Ele vai fazer de um jeito ou de outro. Eu gosto de dar exemplo muito de Sansão. Sabe, irmão, você nasceu para cumprir um propósito, e a Bíblia diz que os propósitos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora, a maneira que você vai cumprir esse propósito. Eu fico olhando a vida de Sansão. Será que Sansão precisaria ter sido humilhado daquele jeito? Será que Sansão não poderia só ter ouvido a palavra, obedecido a palavra? Será que a vida, a trajetória de Sansão não seria diferente? Porque Deus determinou que Sansão nascesse para quê? Qual foi o motivo da vida de Sansão? Matar os filisteus, os inimigos. Só que Sansão desobedece à palavra. Só que no último dia de vida, Sansão mata aquele tanto de inimigo. Isso é uma declaração, isso é uma palavra na Bíblia sobre Sansão. E matou Sansão mais inimigos com a sua morte do que com a sua vida. Eu costumo dizer, irmão, se Deus quiser usar você para ganhar a sua família, ou seja pregando a palavra, ou seja numa cadeira de roda, ou seja no seu funeral, Deus vai usar você. A maneira de ser usado, você é que vai escolher. No sacrifício ou na obediência? Não foi isso que nós ouvimos aqui ontem? Sansão não precisava ter ido para o sacrifício. Ele poderia ter vivido tudo diferente, mas ele escolheu fazer daquele jeito. Deus liberou até ele casar com a Filistéia, primeiro casamento, mas não estava bom, ele foi para o segundo casamento dele. Então, irmãos, nós temos que identificar a palavra. Muitas pessoas não conseguem. Ontem o pastor Carlinhos citou aqui Coríntios, que no mundo há muitas vozes. Nós temos que identificar a palavra para saber de onde vem a voz de Deus. Sabe, irmão, o que Abraão tinha para sair da casa dele? Ele tinha uma palavra. Abraão morreu, os filhos morreram, os netos, tataranetos, tudo morreu. Mas a palavra que estava sobre a vida de Abraão, ela é viva até hoje, ela acontece até hoje. É a nação que mais cresce, é o povo que mais cresce. Abraão cresce até hoje, porque ele tinha uma palavra. Às vezes você está esperando tanta coisa, e a única coisa que eu e você precisamos, é que a palavra de Deus habite em nós. Não precisamos de mais nada. Se tivermos isso, irmão, é o suficiente. Moisés, irmão, Moisés, repete comigo: o milagre atrai, mas a voz sustenta. A sarça pegou fogo, Moisés chega lá. O que está acontecendo? De repente sai uma voz. É aquela voz que sustentou Moisés em toda a sua carreira, até o último dia. Moisés, por um momento, ele deixou de reconhecer quem era Cristo Jesus. Quando Deus falou, libera uma palavra, Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que ele chegou a um momento a qual nós queremos chegar. Essa noite eu quero que eu e você cheguemos à conclusão, que nós vamos ser homens de Deus nessa terra, a ponto de lançarmos uma palavra e ela virar um decreto nos céus. Assim como Elias lançava uma palavra, e ele falava, assim como eu lancei a palavra, assim aconteça, assim será. Nós precisamos não só levantar homens que conheçam a Bíblia, mas homens que são a Bíblia, para que as nossas palavras virem decretos nessa cidade. Nós precisamos decretar. Mas aí então está lá. Sabe, irmãos, eu fico imaginando, fala com a pedra. Ele já tinha tocado na pedra, ele conhecia a pedra. Coríntios 10 vai dizer que todos nós bebemos da mesma água espiritual. A Bíblia diz que aquela pedra era Jesus, e ele não identifica Jesus, e ele bate na pedra. Nós crucificamos Jesus até hoje. Aonde nós temos levado os nossos olhos? Aonde nós temos levado as nossas mãos? Se somos morada de Deus, se somos templo do Espírito Santo, e não somos templo por escolha, é porque nós somos comprados. Coríntios vai dizer que nós somos comprados, e não é um preço barato, não é um preço de ouro, não é um preço de prata, um preço de sangue. Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer que nós somos comprados.
Aonde nós levamos o nosso corpo, nós estamos levando Jesus. Nós somos morada da palavra. Nós somos morada de Jesus. Aonde nós temos colocado os nossos olhos, aonde nós temos colocado as nossas mãos, aonde nós temos colocado a nossa esperança, aonde nós temos colocado a nossa confiança. O simples fato de não confiar em Deus, o simples fato de não crer a ponto de ter confiança em Deus, já desagrada o coração do Senhor. A palavra precisa habitar em nós. É 24 horas, não é no culto, não é na situação difícil, não. São 24 horas, amém? José, irmão, José tinha uma palavra, tinha um sonho. Ele continuou até o final. Bendito pelo irmão aqui, eu tinha colocado aqui essa parte. Dura esse sermão, Jesus. Vocês querem ir embora? Vai. Sabe o que a Bíblia diz? Que nos últimos dias, muitos não suportarão a sã doutrina. E isso está acontecendo. Estamos negociando a palavra. Estamos negociando princípios. A humanidade chegou a um ponto de negociar princípios. Tem um doidão aí falando, irmãos, que tem que atualizar a Bíblia. Sabe, a igreja do cara está lotando, está enchendo. Deus não muda, Deus é imutável. Vai passar céus, vai passar terra, mas a palavra é a mesma. Então aquilo que habita em você não vai mudar, mas vai te transformar. Nós não podemos querer mudar a palavra, nós não queremos mudar Deus. Nós temos que aprender que Deus, através da palavra, vai transformar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir. É assim que a palavra vem na nossa vida. Se não tiver transformação, irmão, não tem palavra. Porque a palavra ela vai tão fundo que ela separa ossos de medula, espírito da alma, e ela cumpre o seu efeito, amém? Então nós precisamos entender isso, irmãos. Sabe, nós precisamos ser, deixa eu continuar o texto aqui, a partir do momento que você reconhece a palavra, você é iluminado pela palavra. Quantos homens, irmãos, quantos homens não estão sabendo o que fazer, para onde ir? Quantos homens até hoje dependem da mãe para tomar uma decisão? Quantos homens confiam mais no Google do que na palavra, não sabe o que decidir? Quando nós somos iluminados, nós sabemos o que decidir, nós sabemos para onde nós estamos indo, nós temos que ter segurança. Nós estamos no congresso de homens, sim ou não? Então nós temos que ser seguros. No dia da aflição, diz provérbio, para a gente não se mostrar frouxo, nós temos que ser homens que sabemos aonde estamos indo, mas para sabermos onde estamos indo, temos que ser iluminados, e a palavra nos ilumina. Lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E agora? Eu não sei o que fazer. Palavra. Ela vai te orientar em relacionamento, ela vai te orientar em emprego. Tudo o que você precisa está aqui. Pastor, mas eu quero um negócio que eu não achei aqui. Então não faça, casca fora, amém? Nós precisamos entender. Vamos continuar a leitura aqui. No versículo 3 diz assim, ó: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Irmãos, ele é a palavra, e ele sendo a palavra, a luz está nele, e a palavra habitando em nós, a luz está em nós. Irmãos, nós estamos com medo de tempos de trevas. Eu quero te falar, os tempos das trevas já começaram. Será que nós não percebemos o que está acontecendo? As trevas já estão vindo, mas elas não vão brilhar, elas não vão sucumbir a Araguari, porque vão ter homens que vão brilhar nessa cidade, porque serão iluminados pela palavra. É pela palavra, não é pela política, não é pelo dinheiro, não é pelo seu intelectual, mas sim pela palavra. É baseado na palavra. E as nossas decisões vão começar a se tornar decisões malucas, doidas, porque o evangelho é loucura para esse mundo. Vai chegar o dia que você vai tomar uma decisão tão doida que você vai falar: nossa, isso não tem lógica. Não tem mesmo não, mas tem fé. A fé supera a lógica. A fé supera tudo, irmãos. Sabe, a fé te leva aonde você precisa ir, mas nós precisamos ser iluminados pela palavra. Se essa palavra não habitar ricamente, poderosamente dentro de mim, eu não vou saber o que fazer. Eu tive algumas experiências com a palavra,
e ela me iluminou. A primeira experiência que eu tive com a palavra, eu tinha 17 anos de idade. Foi numa igreja católica, só para você ver uma coisa. Foi a primeira vez que eles leram um texto. Nós estávamos preparando para um retiro de jovens, e foi lida a parábola do filho pródigo. E naquela época eu estava passando uma situação difícil em casa, né? Nós somos 4 irmãos, e aí vem aquela questão: o irmão é mais custoso, por isso que a mãe faz as coisas mais para ele. Nunca vi, meu irmão faz isso. E o Geraldo lembra como é que era a nossa realidade, né, Geraldo? Nós vendia, né, praticamente ali, se não vendesse laranjinha não tinha pão. E aí tudo que juntava, gastava, porque meu irmão estava fazendo umas bagunças, e eu revoltado com aquilo, revoltado com meu pai, revoltado com a minha mãe, querendo sair de casa. Cheguei na igreja católica, o povo leu a parábola do filho pródigo. Falei: minha mãe ajuda mais meu irmão, porque ela tem medo de perder ele. E aquilo aquietou o meu coração, trouxe paz na minha vida e paz dentro da minha casa. Irmãos, a palavra é poderosa. Segunda experiência que eu tive com a palavra já foi em 2007, irmãos. Os testemunhos de Jeová, irmão, não fala mal deles não, viu? Fala mal deles não. Porque eles batiam na porta da minha casa todo domingo, e eu ficava zombando eles, sabe? Depois eu tive um arrependimento tremendo, porque eles chegavam na minha casa para levar a palavra. Eu preferia deixar eles lá em casa e ia conversar com os amigos no boteco. Por isso que tive que sofrer um pouco. Então em 2007 eu estava preso, e eles me deram o Novo Testamento. Estava eu e o pastor Fernando. Ele não gosta que fale que estava preso não, mas estava detido, segundo ele. E irmãos, eu ia depor Adrianinho, eu ia sentar na mesa da juíza, doutora Soraya na época. Eu não tenho problema em falar os nomes, porque foi tudo, quem quiser ter acesso aos processos, é tudo público mesmo. E quando eu sento na mesa daquela mulher, ela começa a falar assim: fala para mim que o fulano e o Beltrano bateu no preso, que você vai embora para sua casa hoje. Mas antes de ir, irmãos, eu abri um Novo Testamento, pá, porque eu era assim, me chamava para a igreja, falava de Deus, eu cascava fora. Mas na hora do aperto não tem ateu não. Na hora do aperto o cara busca, e eu nunca tinha ido no juiz, eu era um agente penitenciário, de repente tudo vira, eu vou, sabe, eu não tinha medo eu empinava moto, não tinha medo de acidente, não tinha medo de tiro, não tinha medo de facada, eu só tinha medo de ser preso, irmãos. A única coisa que eu tinha medo na vida era isso. E aí aquele aperto danado, eu caí na bobeira santa de abrir o Novo Testamento. Aí está escrito lá: e conhecereis a verdade vos libertará. Eu falei: é só chegar lá e contar a verdade para a juíza. E a juíza falar para mim: fala que você viu eles batendo. E eu não vi. Fernando é testemunha, porque eu trabalhava no presídio, então eu ia lá na delegacia e voltava. Ia lá e voltava, então eu não vi mesmo. Não é que eu... Aí eu falei assim: nossa, se eu falar... Eu pensei, irmão, se eu falar que eles bateu, a juíza vai me liberar agora. Mas eu lembrei da palavra. Não, isso é pegadinha. Isso é pegadinha. Eu vou falar a verdade, que ela vai me libertar. Irmãos, eu falei a verdade. A juíza me condenou a 8 anos. Só que a palavra cumpriu, porque a minha cadeia não era externa, a minha cadeia era interna. Eu era preso nos rudimentos desse mundo. Eu era preso, irmão, na ignorância desse mundo. Eu era preso nas trevas desse mundo. Então, em nome de Jesus, você tem que acreditar na experiência com a palavra. Você tem que buscar, porque a palavra, quando ela te ilumina a fazer uma coisa, quando você acredita e ela te ilumina, parece que no começo não vai dar certo, mas o resultado final sempre dá certo, irmãos. Você não pode duvidar disso. Cara, Deus quer levantar faróis. Deus quer levantar homens que serão faróis. As pessoas vão te ligar para saber o que fazer. As pessoas vão te ligar para saber que decisão tomar. A sua família vai te ligar e falar: o que eu faço? Porque eles vão ver a luz de Jesus brilhando em você. Quando a palavra habitar em você, as pessoas vão te chamar para se aconselharem com você. É isso que Deus quer levantar nesse congresso de homens. Às vezes nós estamos perdendo tanto tempo com tantas coisas, e a única coisa que Deus quer é que nós brilhemos a luz de Jesus. A única coisa que Deus quer é que sejamos faróis para orientar uma sociedade que está babilônica, que está perdida, que está confusa, porque falta referência. O que falta é referência. Nós precisamos ser essa referência. Precisamos ser faróis que vão iluminar, irmãos, para que não haja tantos naufrágios.
sociais, morais. Sabe, a sociedade está diluindo, porque tem faltado referência. A Bíblia diz que não põe a luz debaixo da cama, irmãos. Aonde está a luz? Que esse congresso levante homens tão ricos da palavra de Deus, que possam iluminar os 4 cantos de Araguari, em nome de Jesus, amém? Lá no 5 ele vai dizer: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há alguma treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, é 1 João, versículo 5, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de tudo. Sabe, irmãos, quantos irmãos não conseguem ter comunhão com outro irmão? Se você não consegue ter comunhão com outra pessoa, e você acha que você tem comunhão com Deus, você está mentindo para você mesmo. Porque a Bíblia vai dizer: como é que nós vamos falar que amamos Deus que nós não vemos, sendo que nós somos capazes de amar o irmão que nós vemos? E amor, irmão, ele supera tudo. A essência do amor é tudo crer, tudo suporta. O amor não abandona. E às vezes nós colocamos critérios. E eu tenho visto pregadores da palavra falar: irmão, você tem que perdoar, mas é o cara para lá e você para cá. E a Bíblia diz que do mesmo jeito que eu perdoar, eu serei perdoado. Então corre um grande risco. Se você perdoar a pessoa e falar: mas você para lá e eu para cá, a hora que você chegar no céu, Jesus vai falar para você: eu te perdoo, mas você para lá e eu para cá. Porque é do mesmo jeito que nós perdoamos, nós seremos perdoados. Cara, fica imaginando aqui, temos aqui, deve ter mais ou menos 40, 50 homens aqui. Jesus usou 12. Um deles não tinha comunhão, mas Jesus até hoje transforma a humanidade com aqueles homens. Imagina se cada um de nós que aqui estamos acreditar naquilo que está acontecendo neste lugar, profeticamente aqui, esse congresso de homens, irmãos, depois de um tempo de pandemia, um tempo, irmão, que a pandemia pior não é o Covid, a pandemia pior, irmão, é o pecado que tem arrasado a nossa sociedade. Imagina se esses homens que estão aqui se encher da palavra e sair iluminando essa terra. Nós somos luz desse mundo. Sabe, irmãos, nós estamos pondo a nossa esperança em tantas coisas. Então, em nome de Jesus, irmãos, a partir do momento que nós somos iluminados pela palavra, nós também somos lavados pela palavra. João 17 vai dizer assim, irmãos: por que você não dá conta de vencer o pecado? Por que o pecado bate na porta e a gente entrega os pontos? Sabe por quê, irmão? Porque a gente não deixa a palavra morar em nós, habitar em nós. João 17, ele vai falar, ele vai falar antes que o mundo não quis a palavra, mas lá no versículo 17 ele vai dizer: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Um homem que não lê Bíblia não é santificado. Se não ter leitura de Bíblia, não tem santificação. E se não tiver santificação, não verá Deus. Nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia. Nós precisamos ler Bíblia, ler Bíblia, ler Bíblia. Pastor, mas eu já aprendi, já li a Bíblia 5 vezes. Ontem o pastor Carlinhos falou aqui que todo ano ele lê a Bíblia. Não que está velho, mas imagina quantos anos o pastor lê a Bíblia. Tem muitos, né, pastor? Sabe, irmãos? E tem irmão aqui que ainda não leu a Bíblia toda até hoje. Não tem santificação sem a palavra de Deus. Não adianta, irmão, pegar o óleo ungido e derramar. Não adianta ir para o monte. Não adianta fazer jejum. Não adianta nem jejuar se você não ler a Bíblia. Porque tem gente que não sabe nem o que é jejum até hoje. Porque o verdadeiro jejum está na Bíblia. Tem que ir lá, Mateus 6, Isaías 58. Tem gente que, estou sem tomar refrigerante, estou de jejum. Não, isso não é jejum não. Depois você lê lá. Sabe, irmãos, nós precisamos entender. E só a palavra vai nos esclarecer. Só ela vai nos iluminar. Nós precisamos ser santificados. E quem não lê a Bíblia, não santifica. Quem não lê Bíblia, irmão, a hora que aparecer uma mulher de biquíni aqui, vai olhar.
Vai olhar. A hora que alguém fizer um oi para você mais ou menos, você vai dar uma derretida, irmão. Por quê? Porque não é santificado. A hora que vier um negocinho para você lucrar, e é um negócio que não é de Deus, você vai fazer. Por quê? Porque não está sendo santificado. Agora, se você tiver o hábito de ler a Bíblia todo dia, ela vai te cortar. Ela vai falar, não faz isso não. Temos que ler a Bíblia, porque através dela nós somos santificados. E aí sim, quando nós somos santificados, nós permitimos ser morada. Porque o Espírito Santo não vai morar em nada imundo, não vai morar em nada sujo. Ele vai morar numa habitação limpa. Tem tanta gente que fala que tem o Espírito Santo, ora em língua no culto de domingo, e na segunda está xingando os outros. Cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma onda que vai e vem. O Espírito Santo é Deus. E Deus é a palavra. E Deus é Jesus. E Deus é a rocha. Ele fica ali e permanece para sempre. Passa céu, passa terra. Mas a palavra não passa, irmãos. É leitura da Bíblia. Tudo na Bíblia a gente consegue vencer. Lê, irmãos. Lê a Bíblia. A Bíblia, irmão, ela vence a depressão. Ela vence a ansiedade. Quantas coisas eu consegui vencer na Bíblia. Ela vence, sabe o que é o pior que tem dentro de nós? Ela vence o orgulho. Ela começa a nos mostrar o quanto nós somos orgulhosos. A terceira experiência que eu tive com a Bíblia, ainda que eu não conhecia Jesus, eu falei para o pastor Fernando, eu vou ler esse livro aqui, e vou te provar, que esse livro aqui é um livro de roubadinha dos outros. Vou provar para você, que esse livro aqui é, e eu vou achar contradição aqui, e aí você vai ver, para com esse negócio. O pastor Fernando já estava querendo virar crente, eu falei, pronto, além de preso, ficou doido agora, né? Falei, é possível, irmãos, sabe, irmãos, eu comecei a ler esse livro, eu comecei a voltar a chorar, porque eu não chorava mais, tinha endurecido, o coração tinha ficado tão petrificado, irmão, mais duro que uma rocha. E lá na Bíblia um dia eu li que Deus podia trocar aquele coração, tirar aquele coração de pedra e colocar um coração de carne. E eu rasguei e falei, então faz isso, Deus, porque os meus pensamentos são maus, me arranca isso de mim. Ele poderia pegar um espírito, irmão, porque eu estava quebrado, por dentro e por fora, eu estava moído, eu estava arrebentado, sabe, eu já não queria saber mais de honra, de princípio, de valor, eu achei que já tinha acabado a minha vida ali, mas Ele podia renovar um espírito, e colocar um espírito voluntário. Quando eu li Salmo 51, irmão, quem já leu o Salmo 51? Cara, que purificação, que santificação. Quando eu fui vendo a história do Davizinho, falei assim, não, mas esse aí era mancoso, hein? Que cara vacilão. Mas quando eu vejo Deus declarar que ele era o homem segundo o coração de Deus, eu enxerguei que pela palavra tinha esperança para mim, sabe? Então, irmão, comecei a ler a Bíblia, comecei a participar dos cultos, e palavras começaram a ser lançadas sobre a minha vida. Palavras começaram a ser lançadas, e eu passei a acreditar. Um dia o pastor virou e falou assim, eu vou te arrancar, vou te tirar do monteiro de lixo, e vou te assentar com os príncipes dessa terra. O dia que ele falou aquilo, a minha autoestima aumentou. Falou assim, a minha condição não é onde eu estou, a minha condição é o que está aqui dentro de mim. Então eu comecei a abrir meu coração, para que a palavra começasse a habitar dentro de mim. E ela foi transformando a minha vida, ela foi transformando a minha vida, ela foi arrancando o mal, ela foi curando as feridas, ao mesmo tempo que Jesus tirava uma parte, sangrava a minha alma, sangrava o meu interior. No mesmo tempo a palavra dele vinha e falava, aquele que abre a ferida é o mesmo que fecha a ferida. E ele vinha me curando de todas as minhas emoções, de todos, sabe, irmãos, aquela podridão de vida que eu tinha. A única coisa que mudou a minha vida foi a palavra. As pessoas podem usar o que eles quiserem, sabe, tem uns camarada meu aí que é testemunha de idade, e assim fica falando comigo, eu falo, deixa eu te falar, vocês têm teoria, eu tenho prática. Eu aprendi na prática que Jesus muda a vida de um homem. A palavra dele mudou a minha vida. Nada que você fale vai afetar a minha mente, porque a minha mentalidade foi transformada na palavra de Deus. É dentro da Bíblia, irmão, que as coisas acontecem. Não são nas reuniões, não, são dentro da Bíblia que as coisas acontecem. Então você tem que estar nela, mas principalmente ela tem que estar em você. Deixa eu correr aqui, que senão nós vai... Falta só 50 folhas aqui, pastor. Vamos lá em 1 Coríntios.
Irmão, eu estou procurando a contradição até hoje, amém? Até hoje. Irmão, o que Noé tinha para fazer a arca? O que Noé tinha para fazer a arca? Tinha uma palavra, cara. Eu não sei com o que você chegou nesse congresso aqui, mas eu quero te dizer, você vai sair daqui debaixo da palavra. A única coisa que você precisa é a palavra, é uma palavra. Pimenta chegou ali, o Marco Aurélio Pimenta, depois vocês perguntam ele, tanto que eu dei trabalho para esse cara lá em, como é que chama aquela cidade lá, Pimenta? Sabará. Ele punha louvor para edificar, eu falava, não, senhor, vamos pôr um Legião Urbana aí. Ele falou, não, tadinho, ele era crente, mas penava. Eu zombando ele, irmãos. Não conhecia a palavra, mas uma palavra foi decretada na minha vida e ela cumpriu. Leva uma palavra para sua casa, leva uma palavra para sua família, leva uma palavra onde você for, porque o Senhor vai fazer ela cumprir, porque a palavra não volta vazia, irmãos. E nós seremos os cumpridores dessa palavra. Coríntios 11, versículo 1. Tornem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está faltando referência. Quando o pastor Carlinhos falou que é a coisa que eu mais concordo, tem gente que conhece a Bíblia demais, mas vive de menos. E Salomão vai dizer que o muito, presta atenção, é o muito, é exagerar. Não estou falando para você não estudar não, ok? É o muito, é o exagerado. O muito estudar enfarda a carne. Quantas linhas teológicas tem hoje? Quantos homens que deveriam ser referências para nós, teologicamente falando, escrevem coisas lindas, pregam coisas lindas, mas cadê os frutos? Cadê o resultado? O que esses caras fizeram? O que eles vão deixar? Eu tenho um teólogo que no Brasil que eu gosto muito dele. Ele é referência. Pastor, por que você está falando isso aí? Porque tem muita gente querendo ser doutrinado na internet. Lá tem muita gente que vai te emocionar. Lá na internet tem muita gente que vai falar frase de efeito. Tem muita gente que vai massagear seu ego. Mas se a palavra não te cortar, ela não veio de Deus. Porque a palavra de Deus ela é penetrante, ela é cortante. Se ela não te confrontar, irmãos, é só um coach, é só um cara falando assim, não, vai dar tudo certo, vai, mas primeiro você tem que passar no vale, no deserto. Tudo é parte da palavra. Para que nós possamos o quê? Imitar Paulo. Igual ele imitava Jesus. Sabe, irmãos, nós temos que ser, 2 Coríntios 3,3, deixa eu ler rapidinho aqui. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Nós temos que ser a Bíblia que o mundo lê. As pessoas têm que olhar para mim e para você, e tem que ver a ação, tem que ver resultado dessa palavra. Nós precisamos entender isso. Lá eu compartilho muito lá na Manancial do Amor, que nós estamos vivendo uma fase do Evangelho Light. O que é o Evangelho Light? Pai, não bebo mais, não trago minha esposa, vou lá, dou meu dízimo, vou para o culto e acabou. É só isso? E a hora que Jesus pedir suas mãos? Pastor Carlinhos ontem citou um dos versículos que eu amo ele. Aquele que pode fazer o bem e não faz, já pecou. Cara, Deus te chamou para ser luz. Será que tem treva em Araguari? Tem. Por quê? Porque a treva está ganhando. Porque a luz está escondendo. Porque nós não estamos deixando a palavra habitar em nós ricamente. Vamos dar conselhos, diz Colossenses, vamos dar conselhos, vamos ter salmos, cânticos, vamos ensinar, vamos dar conselhos para as pessoas. Irmão, sem brincadeira, tem gente que vai, está grilado, está nervoso, vai pegar um conselho com o crente, sai mais nervoso ainda. Por quê? Porque a justiça do homem é um trapo de imundícia. O cara chega lá, não, mas sim, fulano me deu um cano, leve ele na justiça. E aí a Bíblia diz que a gente não pode levar o irmão no tribunal do homem. Mas por quê? Porque nós
nos sensibilizamos com a situação do homem, nós tomamos partido. Então nós temos que ser conselheiro, mas baseado na palavra, irmão. Não é baseado no que você pensa, não é baseado na sua opinião. Quando a palavra habita em mim, eu morro. A palavra, antes de gerar vida, ela gera morte. Se a palavra não gerou morte, você não recebeu ela não. Porque quando a palavra é pregada para nós, ela tem que gerar primeiro uma morte. Porque não tem vida se não gerar a morte primeiro. Porque a semente para dar fruto, primeiro ela tem que morrer. E a palavra, Deus quer matar a gente com a palavra. Lê a Bíblia na íntegra para você ver. Mas e a vida em abundância? Depois que você morrer e nascer de novo. Mas na água e no Espírito. Não adianta só nascer na água. Não tem salvação só na água. Sabe? Aquele que levar a vida em Espírito, ele vai herdar o reino dos céus. Então não tem jeito de ser só na água. Tem que viver em Espírito. Pastor, for ali arrebentar meu carro. Perdoa. Ué. Palavra. Sabe, irmãos, às vezes o irmão está lá no centro, alguém esbarra no carro dele, ele desce do carro, dá um pitico, o outro. Que é isso, gente? É nessas horas que Jesus está te dando a oportunidade para você refletir a palavra. É nessas horas que Jesus está falando: seja manso. A palavra branda acalma todo o furor. Mas Deus me chamou de cabeça. O maior cabeça foi Jesus. E serviu todo mundo. Serviu todo mundo. Tem alguma cabeça maior que Jesus aqui? Eu não sou cauda, eu não sou capaz. Não é ser capaz. É viver a palavra. Pastor, imposto está caro, não vou pagar não. Jesus falou para Pedro: vai lá na boca do peixe, que tem lá uma moeda. Tira a moeda lá e paga o imposto. Mas vive a palavra. Palavra, irmãos. Sabe, nas coisas simples. Chega numa pizzaria, a pizza do crente demora 70 minutos, né? O crente tem mais fome. Maltrata o garçom. Não vou vir nesse lugar mais não. Vai mesmo não, vai fazer um jejum de ao menos uma semana para converter. Fica nervoso, fica bravo, dá esquete. Não, reflete a luz. Deixa uma gorjeta lá para a garçonete ou para o garçom ainda. Sabe, está lá servindo a mesa. Deixa lá, não, demorou tanto que eu vou te dar uma benção. Palavra. Nós estamos, irmão, sem brincadeira, nós estamos tão focados. Mas nós estamos tão focados no cenário político. Falei, pastor Carlinhos, eu posso falar aqui, pastor? A minha expectativa? Irmãos, qualquer um dos dois que ganhar vai ser bom, amém? Quem crê nisso? Pouca gente creu. Vou te explicar por quê. Se o Bolsonaro ganhar, pode ser que nós vamos ter um tempo de paz, de tranquilidade, as igrejas. Mas se Lula ganhar, Jesus está para voltar, irmão. Qual notícia é melhor? Então uma vida boa na terra ou nosso Cristo vir buscar nós? O crente está com medo de tomar borrachada, ué. Nossa, se o Lula ganhar, vai perseguir a igreja. Irmão, que persiga, porque a igreja foi perseguida por vários imperadores, e ela está de pé até hoje. Eu vou te dar uma notícia: pela palavra ela vai continuar de pé, porque a palavra diz que a igreja vai chutar a porta do inferno. Sabe, irmãos, nós não temos que temer o Lula não, é ele que tem que temer a gente, porque tem uma palavra sobre a nossa vida. Nós somos a coluna, o baluarte da verdade. Essa é a palavra sobre a igreja. Nós somos a sustentabilidade da sociedade. Somos nós, a igreja do Senhor. Aconteça o que acontecer, não tema, irmãos. Daniel, irmão, não foi o Lula que ganhou não. Daniel foi cativo lá para Nabucodonosor, mas a luz brilhou em Daniel, que entrou rei, saiu rei, e Daniel permaneceu, porque a palavra estava em Daniel. Independente de qualquer coisa, pode ficar tranquilo, não sou a esquerda não, fica bravo comigo não, ok? Não sou, mas irmãos, eu não estou com temor nenhum se esse homem ganhar, porque eu sei que o meu Deus é fiel. Se Deus quiser que ele ganhe, ele ganhe. Mas você tem que ir lá e voltar. Deixa eu te falar, irmão, depois que eu lembro que o Tancredo Neves pisou na rampa e deu um infarto ali, eu vou te falar, irmão, eu continuo com a palavra. Entre os votos, entre o judiciário, legislativo, tudo, eu continuo com a palavra, irmãos. Sabe, eu já vivi tantas coisas boas nesse Araguari aqui. Chegava nos lugares, sabe o que eu tinha? Só a palavra.
Mas a palavra bastava. Era o bastante. Irmãos, os irmãos que andavam comigo me questionavam. Pergunta o pastor Fernando: Juliano, isso aí não vai dar certo, Juliano. Você é doido, irmão. Juliano, mas tem uma palavra e ela vai cumprir. Sabe, irmão, tem uma palavra e ela vai cumprir. Não tinha porta, irmão, Deus rebentou as paredes e fez porta. Não tinha onde a gente entrar. Nós somos a igreja do Senhor, nós temos a palavra sobre a nossa vida, mas agora nós temos que parar de ter a palavra sobre a nossa vida, e temos que ter a palavra dentro de nós, temos que refletir a palavra. A humanidade aguarda com expectativa a nossa manifestação. Nós estamos manifestando na Netflix, no videogame, no Center Shop. Não, o Senhor quer que nós vamos manifestar nos guetos, nas ruas, nas vielas, aonde tem treva, nós temos que brilhar, e somos nós. E tem que começar dos homens. Irmão, vai lá na igreja, vai na igreja Manancial do Amor para você ver. Reunião nossa de homem, se der 15 homens de mulher, dá 60. E eu lembro de Davi falando: ser homem, cadê os homens de Deus? Vai no ciclo de oração, tem mais homem ou mulher? Que é isso, gente? Nós precisamos nos levantar como sacerdotes. Não, minha mulher conhece a Bíblia demais. Você é o sacerdote da sua casa, irmão. Se a conhece, você tem que conhecer para ensinar ela. Não é ela que me ensina. Você tem que buscar mais. Você é o homem. Seja um homem. Davi falou: ser homem. Então, em nome de Jesus, sabe, irmão, a morada da palavra, ela cumpre a palavra de Deus, ela cumpre a vontade de Deus. Só que tem um probleminha muito bom. Toda vez que você for cumprir a vontade de Deus, você tem que negar a sua vontade. Porque se você não negar a sua, você não cumpre a de Deus. Deus nunca levou um homem para um lugar de comodismo. O único que ele levou foi Elias para o Queride. Mas mesmo assim, quem alimentava ele era um corvo. Então às vezes nós pensamos que lá estava tudo de bom. Mas se você estivesse lá, você ia esperar que um corvo fosse levar carne para você? Então o homem passou apertado, irmãos. Mas é na hora do aperto que a luz vai brilhar. É quando mais você espreme a prensa ali, mais o azeite sai. E quando mais azeite sai, mais fogo tem. E quando mais fogo tiver, mais nós vamos iluminar. Então, em nome de Jesus, eu quero louvar a Deus por esse congresso, porque está precisando, irmãos. A coisa que mais está precisando era um congresso de homem. Porque o que está faltando aqui na humanidade são os homens manifestar a glória de Deus. São os homens refletir a glória de Deus. Somos nós, irmãos, que vamos fazer diferença. No seu serviço, na sua escola, onde você estiver, você tem que brilhar essa luz. Vai ter hora, irmãos, para encerrar. Eu gosto de compartilhar isso aí, porque quando eu tive com a ministra Damares a primeira vez, chegou uma caixinha lá, com os bonequinhos, que ela fez uma campanha nas igrejas contra o aborto. E aí ela sentou e eu comecei a falar o nome dos projetos que a gente quer implantar na cidade de Araguari. E eu falei, não, nós queremos implantar o projeto de Gedida. Ela: Gedida era a mãe de Josias. Eu contava a história da Bíblia. O Ismael, eu contava. Aí ela virou para mim e falou assim: pastor, nós estamos apanhando demais. Posso dar um conselho para o senhor? Um dos nomes dos projetos, põe nome da Bíblia não. A ministra Damares falando isso, hein? Eu virei para ela e falei assim: deixa eu falar uma coisa para a senhora, ministra. Só já parou para pensar que é mais fácil o Bolsonaro estar aqui por causa da senhora do que a senhora por causa dele? A senhora é luz, a senhora é a palavra. Nós temos que levar a palavra. Cada projeto que tiver abençoando a sociedade, nós temos que colocar um nome bíblico, porque a palavra vai ser propagada, a palavra vai ser pregada através da ação da igreja. A mulher começou a chorar e falou assim: pastor do céu, Deus trouxe o senhor aqui para eu voltar para o foco, para eu entender que é Deus que está do meu lado, que é Deus que pôs eu. E a mulher começou a chorar. O irmão que estava comigo lá, o Rodrigo, ele era desviado, irmão, começou a chorar. Deus derramou unção ali. O que você tinha, pastor? Eu tinha a palavra. Onde eu vou, eu levo a palavra. Se eu não puder entrar com esse livro aqui, irmãos, ela está aqui, ó, cravada no meu coração. Então, em nome de Jesus, quem aqui lê a Bíblia todo dia? Levanta a mão. Poucos. Pouco, irmão. Muito pouco. Pastor, mas tem que meditar. Então tá, mas lê e medita. Se você não conseguiu, precisa ler, igual o pastor Carlinhos falou, não lê um capítulo não.
Lê 2, 3 versículos. Mas medita naquilo, irmãos. Não tem relacionamento com Deus se não tiver relacionamento com a palavra. Porque Deus é a palavra. E só tem um jeito de conhecer Deus, é aqui, ó. Não adianta você querer que o profeta põe a mão na sua cabeça, fala com você. Pastor, isso existe, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de intimidade gerada aqui dentro desse livro. Você e ele e você. Ele vai superar, irmão, todas as suas expectativas. Tenha uma vida e coloque essa palavra e viva essa palavra. Seja imitador de Cristo. O que Cristo faria? Tem um livro e tem um filme que fala em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria? Passou a menina ali de short curto, o que Jesus ia fazer? E olhar? Não, mas uma olhadinha não tem problema. Não tem, irmão. Quem olhou já adulterou, já pecou. Uma olhadinha, coisa simples. A cultura machista nossa fala diferente, mas a palavra diz, irmão, que se você xingar, você já é réu do fogo. Mateus capítulo 5. Do mesmo jeito que o cara que dá um tiro na cabeça do outro, aquele que xinga é réu do fogo, do mesmo jeito. Palavra de Deus. Vigiar o que fala, vigiar o que vê, vigiar o que ouve. Está tendo homem fofoqueiro, gente. Na época da minha avó era só as mulheres que fofocavam. Era só as mulheres que ficavam na janela para contar as coisas. Está tendo homem fofoqueiro, gente. Misericórdia. É feio para a mulher, agora imagina para os homens. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa cravar essa palavra dentro de cada um de nós, e que nós possamos brilhar lá fora, tomar, irmão, esse Araguari, tomar Minas Gerais, tomar o Brasil, sabe, irmão, vamos brilhar, onde você passar, tem que cair demônio para tudo quanto é lado, porque a palavra está dentro de você. Pastor, mas essa luta, tem que tanta gente falar, eu não vou para a obra não, que a luta é grande, irmão. Se a palavra estiver dentro de você, irmão, vai cair tudo, vai derramar tudo, você vai continuar, porque a palavra não cai, ela permanece de pé. Amém? Queria convidar o pastor Carlinhos para ministrar aqui a oração e o final aqui para nós. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Obrigado. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar para que Deus possa fazer com que essa palavra seja encarnada na nossa vida, né? Meu Deus, obrigado pela vida do pastor Juliano, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado essa vida como um referencial nessa cidade. E o Senhor o tirou, meu Deus, do lamaçal, do laço do passarinheiro, e trouxe ele para o teu altar, a fim de que a tua palavra pudesse ser não só proclamada, mas vivida na sua vida. Que o Senhor nos leve a esse desafio cada vez mais. Nós proclamamos aqui nesta noite que somos carta de Cristo em nome de Jesus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, como foi falado pelo pastor Juliano. Declaramos, Senhor, que somos a luz deste mundo e o sal dessa terra. E em nome do Senhor, o Senhor há de fazer com que as nossas boas obras se manifestem através das nossas vidas, daquilo que fazemos, daquilo que falamos, Senhor, meu Deus. E todas elas glorificarão o teu nome que está nos céus. Declaramos que através da nossa vida muitos serão resgatados. Homens, famílias, Senhor, jovens, crianças nessa cidade, em nome do Senhor. Levanta aqui um exército de homens bem preparados, levanta aqui um exército de homens, Senhor, cheios e revestidos com a palavra do Senhor. Que a tua palavra seja para as nossas vidas lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, e nos leve à conquista de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Só você que recebe, dê mais um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite. Ele é poderoso para fazer em nós infinitamente mais, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Juliano, pastor Marcelo. É o intervalo, não é? O que nós precisamos falar agora? É o intervalo. Nós vamos ter agora um tempo aqui de comunhão, vai ter o caldo.